Vamos falar então agora da página 15 sobre o prisma triangular regular. Então, ele é um prisma reto, as alturas formam um ângulo de 90 graus com a base, e a nossa base vai ser um triângulo equilátero. Por isso que eu chamo ele de prisma regular, pois todas as arestas da base são iguais, né? E aí os retângulos que formam as laterais aí vão ser iguais também. Então, ao contrário lá do prisma quadrangular, nós vamos ter três retângulos formando as laterais, né? E as duas bases são dois triângulos equiláteros. Bom, a área da base, então, é aquela fórmula da área do triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área lateral vão ser 3 vezes base vezes altura, né? A área da base vezes a altura do prisma. A área total, mais uma vez, vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume, como eu disse para vocês, é geral, né? A área da base vezes a altura, o que vai mudar sempre vai ser a área da base ali no nosso caso. Bom, exemplo 3. Calcule o volume de um prisma triangular regular, já sei que as bases são triângulos equiláteros, cuja aresta da base mede 6 e a altura do prisma mede 8. Vamos ver aqui na figurinha. Então, a aresta da base mede 6, então vamos colocar aqui 6. E a altura mede 8 centímetros. E o que ele quer? Volume. E como é que eu calculo o volume? A área da base vezes a altura do prisma. Bom, como é que eu calculo a área da base então desse prisma triangular? A área da base vai ser a área do triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos para cima? Não. Vamos lá, qual que é o lado? 6. 6 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. 36, raiz de 3 sobre 4. 9, raiz de 3, então, a nossa área da base. E agora vamos para o volume. Área da base vezes a altura. Tem a altura do prisma? Tem, então não tem muito mistério. A área da base é 9 raiz de 3 e a altura é 8. 9 vezes 8, 72 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Nosso próximo prisma, então, é o quê? O prisma hexagonal regular. Ou seja, a base é um hexágono e todos os lados desse hexágono têm a mesma medida, né? As arestas da base. E as faces laterais são retângulos iguais, porque é um prisma regular. Muito bem. Área da base, como é que eu calculo, então, a área do hexágono? 6 vezes a área do triângulo equilátero. 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área lateral, dessa vez, são 6 retângulos. Então, vão ser 6 vezes base vezes altura. No nosso caso, a base é a aresta da base, a altura do prisma. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume, área da base vezes a altura. Muito bem. Vamos ao exemplo número 4. Calcule o volume de um prisma hexagonal regular, cuja base está inscrita, ou seja, está dentro de um círculo de raio 4 centímetros, sabendo que a altura do prisma mede 9. Então, gente, eu tentei trazer uma figurinha para a gente entender o que está acontecendo. Então, esse hexágono está inscrito numa circunferência, cujo raio da circunferência é 4 e a altura do prisma é 9, tá? Bom, lá nas relações, se vocês voltarem lá na unidade 1, vocês vão ver que a relação do hexágono inscrito na circunferência nos diz que o lado do hexágono vai ser igual ao raio da circunferência. Então, não tem mistério aqui, gente. Se o raio é 4, o ladinho aqui, a aresta da base vai ser 4 também, tá? Por quê? Porque são formados por triângulos equiláteros aqui, né? Então, se esse lado é 4, o outro é 4, aqui embaixo vai ser 4 também. Aí, o que ele quer? Então, ele quer o volume. Mais uma vez, o volume, a área da base vezes a altura. Eu tenho altura? Tenho. A área da base, como é que eu acho a área da base? Fazendo a fórmula da área do hexágono. 6 vezes a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Então, vai ser 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui vai dar 16, dividido por 4 vai dar 4. 6 vezes 4, 24, raiz de 3 centímetros quadrados é a nossa área da base. O que nos interessa é o volume, que vai ser a área da base, 24, vezes a altura do prisma, que é 9. 24 vezes 9, 216, raiz de 3 centímetros cúbicos. Sem mistério. Bom, vamos então para o próximo prisma aí. O nosso prisma reto, mais uma vez, de base triângulo retângulo. Agora nós não temos, ele não vai ser regular, né, que nem os outros, porque as medidas das arestas da base não são iguais, gente. Como eu tenho um triângulo retângulo, eu vou ter 3 medidas diferentes. Uma delas vai ser uma hipotenusa, né? Então vai ser um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, vai ter hipotenusa e os catetos. Bom, como é que eu vou achar a área da base dessa vez? Eu vou fazer o produto dos catetos dividido por 2, né? Porque se eu colocar um triângulo retângulo apoiado em um dos seus catetos, eu vou ter base vezes altura, né? Então vai ser base vezes altura dividido por 2. Volume, normal, área da base vezes a altura do prisma. Área total, área lateral, mais 2 vezes a área da base. Só que a área lateral, gente, agora eu não vou poder generalizar. Não são 3 retângulos que nem nesse aqui, tá? Vão ser 3 retângulos diferentes. Lá são iguais porque a base e a altura são iguais. E aqui as bases vão ser diferentes. Então, por isso que ele deu que a área lateral é A vezes a altura do prisma, mais B vezes a altura do prisma, mais C vezes a altura do prisma. Porque cada retângulo vai ter sua base, tá? Vão ser bases diferentes. Mas vamos ver o que aí no exemplo 5 ele está pedindo. Determine a área lateral e o volume de um prisma reto de altura 10 e cuja base é um triângulo retângulo de catetos 12 e 9, tá? Vamos ver aqui a minha figurinha. Sai folha aqui. Então, o que ele nos disse? Que ele quer a área lateral e o volume. A altura é 10, tá? Então, essa aresta lateral é 10 centímetros. E a base é um triângulo retângulo, os catetos são 12 e 9. O que está nos faltando, então, para a área lateral? Eu descobri quanto que mede aquele outro lá, para a gente poder fazer os retângulos separados, né? E como é que eu acho, então? Dados dois lados de um triângulo retângulo, eu quero o terceiro. Pitágoras. Muito bem, vou chamar aquilo lá de x, tá? Então, vai ser x ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 81 mais 144. X ao quadrado vai dar 225, se não me engano. Nosso x, então, vai ser raiz de 225, que é 15 centímetros. Então, eu acabei de achar lá que o x vale 15. Ele quer a área lateral. Bom, a área lateral vai ser base vezes altura de cada um dos retângulos somados. Então, vai ser 9 vezes a altura. Bom, vamos ver aqui para frente, né? Que é melhor a gente visualizar. Base 12, qual que é a altura do prisma? 10, ou seja, a altura do retângulo vai ser 10. Então, vai ser 12 vezes 10, mais, lá o outro que a gente acabou de achar. 15 a base, 10 a altura. Então, vai ser 15 vezes 10, mais, ó, a base 9 e a altura do prisma 10. Então, 9 vezes 10. A nossa área lateral vai ser 120, mais 150, mais 90. Então, a nossa área lateral vai dar, deixa eu achar aqui minhas continhas, 360 centímetros quadrados. Agora, eu preciso do volume, gente. Então, lembrando que o volume é a área da base vezes a altura do prisma. Qual que é a área da base? Se eu pensar que o triângulo está assim, apoiado num dos seus catetos, ó, que é 9, que é 12. Base vezes altura dividido por 2, tá? Então, a área da base vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, aqui vai dar 6, 6 vezes 9, 54 centímetros quadrados. Voltando, então, na fórmula do volume, qual que é a nossa área da base? Acabamos de achar, 54 vezes a altura do prisma, que é 10.
Então, vai ser 54 vezes 10, 540 centímetros cúbicos. Beleza.